Olá, como combinado, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a meditação ativa e como colocar esse exercício de meditação ativa nas situações do nosso dia a dia. E uma situação que eu escolhi, que é muito pertinente a muitas mensagens que eu recebi essa semana com problemas, conflitos em questão de relacionamento. Relacionar-se com uma outra pessoa é um desafio tremendo, com outras pessoas, né? Porque os outros são, na verdade, um espelho daquilo que está, né, sendo mantido dentro da gente. Então, a gente aprende muito ou se descobre muito dentro das relações. É por isso que relacionar-se é uma verdadeira escola, né? Porque a gente se depara com vários conflitos que muitas vezes a gente não sabe como resolver e o que está acontecendo, e muitas vezes se coloca como vítima dentro das relações, ou seja, o outro que precisa mudar, o outro que é culpado, o outro que causa esses conflitos. E aí a proposta da meditação ativa, de você se perceber, estar consciente dentro dessas reflexões, ela tem o seguinte contexto, né? Como eu disse no vídeo anterior, onde eu expliquei um pouquinho sobre isso, meditação ativa é estar consciente dentro do processo da vida para que você tenha o domínio dos seus sentimentos e consiga, através dele, né, desse domínio, fazer as alterações e as modificações que são pertinentes à sua felicidade, que estão condizentes com felicidade, né? Por quê? Quando a gente fica no automatismo, no movimento de inconsciência da vida, em qualquer circunstância que seja, aqui eu vou dar o exemplo de relacionamentos, mas pode ser em qualquer circunstância, que são as próximas que eu vou falar depois. Mas o estar inconsciente dentro de uma relação, de uma conversa, né? Vamos trazer para um resumo de um momento. Você está conversando com uma pessoa, percebe que a conversa está fluindo de uma forma, às vezes, até mais acalorada pelas situações, pelos conflitos que estão se apresentando, e a tendência nossa, no estado de inconsciência, é a reatividade, é reagir. A gente começa a estabelecer uma relação de toma lá da cá, de devolver para a pessoa, muitas vezes na mesma moeda, aquilo que recebeu, né? E está numa competição. Esse estado de inconsciência, ele mantém todo o movimento do ego, a necessidade de ganhar, a necessidade de estar certo, de se sobrepor a uma situação, né? Ou de impor a sua vontade, os seus desejos dentro da circunstância que está ali se apresentando. Quando a gente exercita na prática o estar consciente, essa meditação ativa, e você se coloca como observador de si mesmo, é fantástico observar os próprios sentimentos, as próprias tendências. É como se você ativasse o adulto que existe dentro de você e deixasse de agir na infantilidade, né? No comportamento instintivo, egóico muitas vezes, que é de sempre olhar o seu lado, de sentir a sua verdade dentro das circunstâncias ali daquela conversa. Então, estar consciente faz com que você consiga refletir no que vai responder, assimilar o que a outra pessoa traz, né? A ponto de muitas vezes conseguir compreender, mesmo que não concorde, qual é o motivo que está fazendo com que aquela pessoa entre em conflito, com que aquela pessoa às vezes tente atacar ou agredir, até mesmo verbalmente, né? Ou querer sair ganhando dentro de uma conversa, né? Numa discussão que está ali se estabelecendo. O estado de consciência permite que você entre no mundo do outro, do universo do outro, para conseguir fazer essa leitura e entender o porquê. E entendendo o porquê, quando você está consciente, quando você escolhe estar desenvolvendo essa maturidade, você não usa isso como uma arma para sair ganhando da outra pessoa, né? Você não pega isso para o seu ganho, para ser favorável a você, mas sim para poder refletir e conseguir harmonizar ou trazer uma resposta que seja condizente com aquilo que vocês estão buscando, com o resultado da conversa, com uma sensação, um movimento de saúde, né? De que a relação se estabeleça de uma forma saudável ali, mas não só para o ganho para um, mas para os dois de uma forma geral. Então, estar consciente traz esses benefícios.
você se coloca à disposição de uma conversa que muitas vezes pode estar caminhando para uma discussão, mas que de fato, se você tiver ativo, perceptível dos seus sentimentos e acolhendo esses sentimentos, modificando dentro de você, isso pode trazer uma resposta magnífica, totalmente diferente, porque você está assumindo a responsabilidade muitas vezes do que sente, né? Se você teve ali um movimento de irritação, de discordância da outra pessoa, por mais que, se a gente for analisar um contexto amplo, aquela pessoa esteja errada, né? Visto que certo e errado são questão de ponto de vista, mas você não precisa movimentar-se com irritação para conseguir provar ou colocar para a pessoa aquilo que você acha certo ou errado. E sim, acolher aquela perspectiva entendendo que a irritação é sua e que devolver dessa forma só vai causar um mal maior. Então, acolher a irritação, perceber, estar consciente, observando a si mesmo, permite que você não precise exteriorizar, é uma questão de escolha, né? A gente tem essa possibilidade. Nesse momento de estar consciente, você tem a possibilidade de escolha. Você vai agir ou você vai reagir dentro daquilo que você está recebendo ali do contexto da conversa ou da comunicação que se estabelece. Então, observa, tenta colocar isso em prática na sua vida, está consciente do que você está pensando, do que você está processando do que o outro está falando, acolhendo, entendendo os seus sentimentos, não desvalidando também, jogando para baixo do tapete, engolindo, não é essa a ideia, não é essa a proposta, mas é compreender que aquilo que você sente é seu e que você pode ter domínio disso, que você pode ter as rédeas dos seus sentimentos para que aos poucos eles vão se transmutando e você consiga conduzir para aquilo que é mais benéfico, que condiz melhor com a proposta de maturidade, né? Que é essa questão de responsabilidade e também de liberdade dentro das experiências que a gente tem na vida. Espero que goste, que faça sentido. Me conta aqui se de alguma forma pode ter te ajudado essa reflexão, tá bom?